Podem se assentar. Meus irmãos, hoje, pela graça do Senhor, que nos fala pela palavra dele, nós vamos meditar no texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 9 a 11. Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11. Eu peço que você abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia no celular, no tablet. E se você tiver a opção, selecione a Bíblia NAA, ou Nova Almeida Atualizada. Farei a leitura hoje e a exposição, principalmente nesse texto. Mas se você estiver com a NVI, não tem problema, nós faremos menção a ela também ao longo do sermão. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11. Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor mais uma vez. Pai eterno, Deus santo, Deus bondoso, mais uma vez, Senhor, queremos rogar a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós louvamos porque o Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus que fala, e hoje o Senhor se revela a nós através da Tua palavra que foi inspirada, registrada para nós, e que possamos, ó Deus, colocar nela toda a nossa confiança, colocar nela, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa instrução, para a nossa direção. Por isso, Pai, molda a nossa vida através de Cristo Jesus e por meio da Tua palavra, Senhor, que ela possa de fato ser cravada no nosso coração e nos transformar, nos moldar dia a dia a imagem de Jesus Cristo, Senhor. Nós lhe pedimos, Pai, confiados nele, nos seus méritos, na sua obra. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amém. Queridos irmãos, em Provérbios capítulo 30, nós temos nos versículos 8 a 9, um ensino bastante instrutivo para nós e que está relacionado com esse texto que nós acabamos de ler. Lá em Provérbios 30, versículo 7 em diante, o autor diz assim: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Queridos, esse Provérbios, capítulo 30, deixa claro para nós que tanto a riqueza, a abundância, como a pobreza, a escassez, são provações para a nossa vida. O rico, ele é tentado a confiar em si, através da riqueza que acumulou, e a esquecer-se de Deus, ou achar que não precisa de Deus, que ele se basta. Mas o pobre também é tentado a confiar em si mesmo, para conseguir a toda custa o que ele precisa para sobreviver, podendo até mesmo roubar para isso, podendo até mesmo desonrar a Deus por causa das suas necessidades. Então veja que ambos experimentam suas próprias tentações, independentemente das circunstâncias em que eles se encontram. Só que quando a gente observa esse pedido para que Deus não dê nem a riqueza nem a pobreza, e Ele diz para dar apenas o pão que for necessário. Então será que a solução para as tentações e as provações é ter só o necessário? Será que se eu tiver o suficiente,
então não vai haver tentações? Será que é isso que o autor desse provérbio está nos dizendo? E o fato é, irmãos, que não. Porque qualquer circunstância externa, mesmo ter apenas o necessário, tem a sua própria provação, tem as suas próprias tentações. Porque o nosso coração naturalmente é descontente. Então não importa se a gente está pobre ou rico, ou temos o suficiente, a gente ainda tem um descontentamento no coração, um vazio natural no nosso coração. E a gente sempre é tentado em alguma área. Então eu entendo que quando o autor desse provérbio diz que dá apenas o necessário, ele não está querendo dizer que isso o isenta das provações. Mas ele está enfatizando, e o ponto, a ênfase é que a pobreza e a riqueza trazem tentação. E que o importante é ser fiel ao Senhor e ter um contentamento no coração. Ter um contentamento no seu coração. Quando a gente lê a carta de Tiago, e nesse início aqui fica bem claro isso, como nós vimos na exposição passada, através do reverendo Jailson, nós vemos que Tiago está tratando das várias provações. Felizes são aqueles que passam por várias provações. E ele mostra para a gente, irmãos, que qualquer circunstância na nossa vida pode representar uma provação para nós. E no contexto maior da carta, o ser pobre ou ser rico trazem consigo as suas próprias tentações. Ou seja, as circunstâncias podem ser diferentes, mas o coração e as tentações estão presentes. O coração é o mesmo, coração pecador, que é suscetível, por causa dos seus desejos, por causa das suas cobiças, a diferentes tipos de tentações. E é por isso que nós vamos pensar hoje, irmãos, no tema: mude o coração, não a circunstância. Mude o coração, não a circunstância. E nós vamos ver que nós devemos ter uma cosmovisão bíblica da exaltação e da humildade. E que por isso nós precisamos mudar a perspectiva do nosso coração, em vez de meramente querer mudar as nossas circunstâncias. Primeiro, tenha a perspectiva divina da sua exaltação em Cristo. É a primeira lição para nós aqui. Especialmente aqui para aqueles que se consideram pobres, ou que têm pouco. Tenham a perspectiva divina da sua exaltação em Cristo. O versículo 9, na NVI, diz assim: o irmão de condição humilde deve gloriar-se quando estiver em elevada posição. Só que o texto não está dizendo que o irmão humilde ou pobre deve se orgulhar apenas no dia em que ele agora foi exaltado, quer seja financeiramente, quer seja socialmente. Não é isso que o texto grego de fato diz, como a tradução aqui interpretativa, colocou na NVI. Então eu creio que a NAA, quando diz o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, está mais correta. Porque Tiago aqui, nesse texto, ele não usa uma palavra específica primeiro para pobre, mas ele usa um adjetivo que enfatiza o seu estado interno ou a sua situação inferior. A palavra significa humilde, inferior, baixo, abatido. Talvez aqui, e provavelmente, uma referência ao seu status social baixo na sociedade. E na sociedade, irmãos, nós vemos que o pobre frequentemente é menosprezado ou ele é ignorado como inferior. E o crente pobre, ele deve ter uma perspectiva correta da sua circunstância. Tiago diz que ele deve se orgulhar da sua exaltação, e não quando for exaltado. Esse irmão que tem poucas posses, poucas condições, pouco status social, ele deve se orgulhar da sua exaltação, da sua altura. Mas como assim? O que Tiago provavelmente está nos dizendo aqui é que, e nos lembrando, é que o pobre, ele foi exaltado e glorificado diante de Deus. O pobre tem uma posição espiritual, não material ou social, diante de Deus. E ele deve então
ter consciência disso, de que a sua exaltação não depende da sua situação material ou social, mas depende do Deus, de Deus, aquele que o salvou, aquele que o redimiu. E eu sei, irmãos, eu sei que você é tentado pela sua condição social humilde de várias formas. As tentações são diversas nessa área. Você é tentado a colocar a sua identidade em sua circunstância. Você é tentado a confiar em si mesmo para fazer acontecer, porque afinal, se você não trabalhar árduo, se não fizer hora extra, você não vai ter como pagar as contas no fim de mês. Você não vai ter. Então você precisa trabalhar, você precisa fazer acontecer. E você é tentado muitas vezes a confiar mais em si mesmo do que em Deus. Você é tentado muitas vezes, por um orgulho que às vezes você não percebe, a rejeitar a ajuda de irmãos que têm condição de te ajudar. O irmão tenta te ajudar, oferece ajuda e você fala, não preciso, não se incomode. E se você de fato não precisa, você tem que deixar claro para o irmão, olha, a minha situação não está mais ruim, eu já estou trabalhando, já estou ganhando sustento, já consigo pagar as contas, já está tudo se resolvendo, não preciso de ajuda. Mas se você precisa, você tem que ser humilde, de verdade, e aceitar ajuda. Mas você é tentado, até mesmo nas dificuldades, a ser orgulhoso. Eu sei que você é tentado muitas vezes a gastar mais do que você pode, para não ser visto como pobre. Na igreja, fora da igreja, em qualquer ambiente, você tenta às vezes disfarçar a sua situação econômica e mostrar que você é melhor, que você está numa situação melhor, que você não é tão carente ou pobre como de fato é. Você é tentado até mesmo a se orgulhar de ser socialmente humilde e pobre. Sabe, é que eu sou muito pobre, eu sou muito humilde. E você, através disso e discretamente, está demonstrando um orgulho da sua própria condição, que normalmente na sociedade não seria um motivo para orgulho. Mas até mesmo nisso, o nosso coração é tentado. E Tiago está nos mostrando, irmãos, que você não deve se orgulhar de algo que você é, ou de algo que você conseguiu. Tiago quer mostrar que a gente tem que se orgulhar do que Cristo fez por você. Ele redimiu você, Ele exaltou você nele, não em você, não no que você é. E a sua glória, a sua exaltação tem que estar nele somente. E parece estranho aqui Tiago dizer para você se orgulhar, se vangloriar. Mas afinal, o orgulho não é sempre errado, pastor? Não, orgulho não é sempre errado. O orgulho na coisa errada é errado. E Tiago não está dizendo para você se orgulhar de si mesmo, em si mesmo, ou em algo que você conseguiu. Mas ele está dizendo para você se orgulhar da sua posição espiritual, elevada e exaltada em Cristo Jesus. E nós podemos entender isso, irmãos, pela perspectiva escatológica. E aqui é uma explicação. Quando a gente fala escatologia, ou escatológico, nós pegamos a palavra grega do Novo Testamento, que aparece em diferentes situações, significa último, escatom. E nessa palavra escatologia ou escatológico, nós estamos referindo às últimas coisas, ao cumprimento das últimas coisas, os últimos dias, o último dia final. Então, escatológico significa isso. E quando eu digo que a gente deve entender isso aqui de uma perspectiva escatológica, isso tem dois aspectos. A escatologia inaugurada, presente, pois diante de Deus a sua pobreza não significa que Ele te despreza e que você não é aceito pelo Senhor. Pois você foi exaltado e dignificado em Cristo Jesus, quando Ele redimiu. Porque a sua identidade agora é Ele. Veja que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz nos versículos 26 a 31, irmãos, reparem na sua vocação, quando vocês foram chamados. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não muitos poderosos, não muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas fracas do mundo, as coisas
tolas do mundo para envergonhar as fortes. Isso é o cumprimento dos últimos dias que o Antigo Testamento fala. E Deus escolhe aquilo que aos olhos humanos é o mais desprezado. Não porque isso tenha valor de fato, mas porque através disso Ele demonstra ainda mais, de maneira mais clara e evidente, que a redenção, a salvação pertence ao Senhor, e não a qualquer coisa que Ele vê em nós. E ao escolher aquilo que socialmente, economicamente é o mais desprezado nesse mundo, Ele está demonstrando que Ele não faz conta dessas coisas. Além disso, a gente vê no Cântico de Maria, o chamado Magnificat, onde ela exalta o Senhor. E Maria louva a Deus pela redenção em Cristo, o seu Filho. Porque ela diz que Ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Na encarnação de Cristo. Quando ela concebeu a Jesus. Ali, Deus está derrubando do trono aqueles que se consideram alguma coisa. E está exaltando aqueles que socialmente não são nada. Por quê? Porque Ele é Deus. E porque Ele quer mostrar que essas coisas não têm valor diante dEle. Mas também, nós devemos ver isso de uma perspectiva escatológica futura. Da escatologia futura. Porque quando Cristo voltar, irmãos, nós que já somos exaltados em Cristo, já temos essa posição e esse status em Cristo, quando Ele voltar, os pobres serão saciados de todas as suas necessidades. Você pode passar a sua vida toda passando dificuldades nesse mundo, mas você passa na certeza de que um dia isso vai cessar. Um dia haverá um novo céu, uma nova terra, nos quais habitam a justiça. E qualquer injustiça, seja ela legal, seja ela social, como muitos dizem, isso cessará, isso acabará. E todos serão saciados. E terão tudo em abundância no novo céu, na nova terra. Lembra o que nós lemos durante a liturgia? Constituíste reino, sacerdote e reinarão sobre a terra. Então, irmãos, a gente precisa ter a consciência disso. E entender que em sua graça, Cristo acolheu pessoas pobres. Talvez você ache que a sua pobreza significa um sinal de maldição divina, porque você foi tão influenciado pela teologia da prosperidade, pelos coaches de autoajuda, que você vê no YouTube, que você lê nos livros, que você acha que de fato a sua situação econômica é uma maldição, que Deus se desagrada de você e se agrada do outro irmão, porque o irmão tem condições financeiras. Só que você precisa entender que, embora os pobres fossem desprezados, em muitos contextos, daquela época e da nossa, principalmente quando a gente vê os religiosos judeus ali do primeiro século, veja que Cristo acolheu os pobres. Agora é importante entender, Cristo acolheu os pobres não por serem pobres, não por serem pobres, mas por confiarem nele. Porque muitas vezes, de maneira natural, instintiva, por causa das suas necessidades, o pobre muitas vezes é levado de maneira natural a depender mais. Isso chega até o extremo do paternalismo que a gente vê na nossa sociedade. De ver nos governantes uma figura paterna que vai prover todas as nossas necessidades. Mas o fato é que esse sentimento também é propício para a pessoa olhar para o Senhor e ver que só nele ele vai poder encontrar socorro, auxílio e redenção. Então, Cristo acolhe esses, porque confiam nele, porque são como os pequeninos. Mas a teologia, irmãos, da libertação e da missão integral diz que Deus tem uma opção pelo pobre, por ser pobre. Só que não é isso que a gente vê nas Escrituras. Deus não tem uma opção pelo pobre por ser pobre, como se o pobre fosse aceito e salvo pelo mérito de ser pobre, porque no final das contas é isso que essas teologias pensam. Mas Deus recebe os pobres porque confiam e dependem integralmente de Cristo. Se essa é a condição do pobre, sim, é esse que Cristo acolhe, e é por isso que Ele acolhe o pobre. De maneira mais fácil, às vezes, confia nele. Mas não só isso, irmãos.
Mas não só isso. Em segundo lugar, o texto nos ensina a termos uma perspectiva divina da sua humildade em Cristo. Os versículos 10 em diante, diz assim, na NVI, o versículo 10 diz: o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Só que, então, se eu sou rico, é só se acontecer de eu perder tudo, de eu entrar em dívidas, de eu perder a minha casa, então só agora eu devo me orgulhar da minha humildade? Não parece ser isso que o texto de fato quer dizer. Por isso que eu concordo e sigo mais aqui essas traduções semelhantes à NA, que diz: e o rico na sua humilhação. E aqui é uma elipse, né, onde o verbo orgulhar-se, ou vangloriar-se, ele é omitido, mas ele é puxado do texto anterior, do versículo anterior. Então o que está subentendido é que o rico deve se orgulhar na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Veja, irmãos, que é comum os bens serem vistos como sinal de sucesso ou de valor na sociedade. Só que Tiago aqui está nos lembrando que a nossa situação material, social, não nos define. Ele diz que o rico deve se orgulhar não na sua riqueza ou seu status, mas na sua humildade. E o substantivo grego aqui, humildade, ele tem a mesma raiz do termo que é usado por pobre, humilde, para descrever o pobre. E Tiago aqui está basicamente nivelando o rico com o pobre diante de Deus. Porque ele diz que o humilde deve se orgulhar da sua exaltação, mas o exaltado, o rico, ele deve se orgulhar da sua humildade, obviamente, diante do Senhor, na sua identidade no Senhor. E o que Tiago quer nos mostrar com isso, irmãos, é que essa situação nesse mundo de pobreza ou de riqueza, ela é passageira. Então, enquanto o pobre deve se vangloriar no fato de que as suas provações estão realmente levando ele a confiar mais em Deus e a se gloriar em seu exaltado status em Cristo, o rico, por outro lado, ele deve entender que as provações o lembrarão constantemente de que o dinheiro não pode blindar, não pode resolver os seus problemas, nem dar sentido à sua vida. Por isso, ele deve se orgulhar não do que ele tem, do que ele é, mas de ser humilde, de se humilhar diante do Senhor. E eu sei, irmãos, eu sei que aqueles aqui que têm um pouco mais de condição, têm as suas próprias tentações. De maneira mais óbvia, você é tentado a confiar nas suas riquezas, nos seus bens, é tentado a se orgulhar do seu status social, mas também você é tentado muitas vezes a aparentar, por incrível que pareça, a ter mais do que tem de fato, diante de alguém que é mais rico que você. Você tem condição, você tem bens, você tem um determinado status social, e não há nenhum mal nisso, tá? Mas muitas vezes, diante de alguém que é mais do que isso, você às vezes é tentado a querer mostrar ainda mais status, se elevar e mostrar que tem ainda mais condição do que de fato tem. Você é tentado muitas vezes a agir como aquela frase atribuída, mas que a gente não tem como comprovar, que veio do Rockefeller, quando alguém, um repórter supostamente perguntou para ele qual mais é necessário de riqueza e de dinheiro, e ele teria dito apenas um pouco mais. Olha, era um homem bilionário, e o que ele está querendo dizer é que por mais que você tenha, muitas vezes você não se contenta e você sempre pensa um pouquinho mais. Mas quando se alcança esse pouquinho mais, você pensa em um pouquinho mais. E esse pouquinho mais nunca termina, é igual aqueles desenhos onde colocam no burrinho
uma varinha, e lá na frente da varinha tem uma cenoura, e o burrinho fica tentando o tempo todo alcançar aquela cenoura, e só andando, mas nunca alcança, nunca chega lá. Só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Mas talvez a maior tentação nossa seja se envergonhar de um Cristo crucificado e humilhado. Ainda mais naquela sociedade romana. Hoje a gente está acostumado a ouvir falar de Jesus, mas naquela sociedade isso era muito claro diante dos olhos dele. Se identificar com um Cristo que nasceu de maneira humilde, foi criado numa família humilde, que morreu de maneira vil, desprezível, como um criminoso na cruz, que um romano jamais poderia experimentar. Um romano não podia morrer numa cruz, era proibido por lei. É por isso que Paulo, quando ele é sentenciado à morte, ele não é crucificado como Pedro foi, ele é decapitado, porque um romano não podia morrer na cruz. Mas você se identificar com esse Cristo crucificado era humilhante, mas também é hoje. É hoje. Às vezes não tanto da crucificação, porque as pessoas já estão acostumadas talvez com esse conceito, mas com o fato de você se identificar como um religioso, como um cristão. Eu vi de uma pessoa que ela disse que quando ela se converteu, a sua família, sua irmã chegou para ele e disse assim: nossa, eu achei que você era inteligente, viu? Eu achei que você era inteligente. E você é tentado a se envergonhar de se identificar com Cristo, aquele que se humilhou até a morte de cruz. E Tiago está dizendo, você tem que se orgulhar disso, de se identificar com Ele na sua humildade, e entender que essa é a sua real posição em Cristo. Então você precisa se orgulhar do Nazareno, carpinteiro, crucificado por você. E esse deve ser o seu status na sociedade e perante Deus. As riquezas, o status social são passageiros, mas a sua posição em Cristo não é passageira. Então se orgulhe disso que é permanente. Crentes ricos devem colocar sua esperança em sua identificação com Cristo. Pois para o mundo, essa associação com Cristo é desprezível e humilhante. E nós também, irmãos, devemos entender isso aqui daquela perspectiva escatológica. Escatologia inaugurada, escatologia futura. Ao sabermos que a riqueza não traz privilégio nenhum diante de Deus. Que os profetas diversas vezes anunciaram e advertiram como Deus inverte as coisas. E que Deus iria humilhar os poderosos, os ricos. E Ele fez isso quando Cristo veio. Então nessa escatologia inaugurada desses últimos dias, desde a vinda de Cristo, Ele nos mostra como isso diante dele não tem valor algum. Mas na escatologia futura, irmãos, quando Cristo voltar, o nosso galardão no céu não será ouro, não será prata, e o juízo divino irá nivelar a todos perante Ele. E é por isso que os profetas advertiram diversas vezes a não colocarmos o coração e a nossa identidade na riqueza material. Jeremias diz assim, capítulo 9: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Em que temos que nos orgulhar? Em que o sábio tem que se orgulhar? O forte tem que se orgulhar? O rico tem que se orgulhar? Em conhecer o Senhor. Em conhecer o Senhor. O seu orgulho tem que estar nisso. Mas talvez você sinta que ser rico é um mal. Desde a tenra infância na escola você foi bombardeado com o discurso marxista de que os ricos são os vilões da sociedade. E você cresceu então bombardeado por esse discurso, e você, por diferentes meios, você conseguiu uma certa condição econômica para a sua vida, um certo conforto. Mas talvez você vive atormentado com essa ideia, essa ladainha de que ser rico é ser um vilão,
de que os ricos são os vilões da sociedade, que ser empresário é o grande vilão da sociedade. Uma ideia marxista. E talvez você não tenha paz de consciência de que ser rico possa ser alguma coisa boa. E talvez você pense que Deus te rejeita por ser rico. Mas eu quero lembrá-lo de que Cristo acolheu graciosamente pessoas ricas. Cristo acolheu Mateus, um cobrador de impostos, e o colocou como apóstolo. E ele escreveu um evangelho. Cristo acolheu Zaqueu, um homem rico, que chegou-se a ele em humildade e confiança. Cristo aceitou ser assistido por mulheres ricas com seus bens, como a gente vê em Lucas capítulo 8. Lídia, como a gente vê lá em Atos, era uma comerciante rica que servia a igreja, hospedava a igreja em sua casa. Ou seja, não acho que ser rico seja um mal em si. Não. Assim como ser pobre não é um mal em si, mas também não é um bem em si mesmo. Ser rico não é um mal nem um bem em si mesmo. Isso depende do seu coração. Como nós lemos durante o culto, se as suas riquezas prosperam, não ponha nela o coração. Não dependa delas. Não confie nelas. Não se iluda com elas. Então deve estar claro, irmãos, que Cristo não rejeita o rico por ser rico. Cristo acolhe todos aqueles que se arrependem e confiam nele. Todos que colocam a sua identidade e valor apenas nele. Então, irmãos, nós vimos aqui que, primeiro, tenha a perspectiva divina da sua exaltação em Cristo, se você é pobre. Segundo, tenha a perspectiva divina da sua humilhação em Cristo, se você tem posses. A questão é, onde você e eu temos buscado a nossa identidade e segurança? Tiago mostra aqui para a gente que nós não devemos nos avaliar com esses padrões mundanos. Nós devemos ter a mesma mente, a mesma visão que Deus tem de nós em Cristo. E nós devemos sempre nos avaliar por padrões espirituais em Cristo, e não por padrões materiais e sociais, conforme a sociedade muitas vezes segue. Então nós precisamos, irmãos, ter essa perspectiva correta. E ter essa perspectiva divina em um mundo hostil representa uma grande tentação para nós. Pois o mundo, o tempo todo, nos tenta adotarmos a sua cosmovisão materialista e acharmos que nós somos definidos pela nossa condição social, pela nossa conta bancária. Mas tanto a pobreza quanto a riqueza, nós precisamos entender, elas exercem uma enorme pressão sobre a nossa vida, para nos fazer muitas vezes nos concentrar no mundo do que em Cristo. E eu quero que você entenda, irmãos, no final das contas, de que qualquer situação que você tiver, representa uma tentação para o nosso coração pecaminoso. Se você tiver muito, há tentações. Se você tiver pouco, há tentações. Se você tem o suficiente, tem tentações. Você não escapa de tentações mudando a sua situação. E eu estou convencido que é o nosso coração e a nossa perspectiva da vida é que precisa mudar e não meramente a nossa circunstância externa. Então entenda, no final das contas, que toda a sua vida é uma provação. Tudo que você vive, tudo que você experimenta é uma tentação no final das contas. Pense comigo. Quando a gente é criança, nós desejamos crescer o mais rápido possível, né? Cada ano, cada aniversário que a minha filha faz, ela parece que sim, ganhou o Oscar, né? A gente quer crescer. A gente não quer mais, como eu pensava na minha infância, ouvir mais um não dos pais, que é um suplício. Tem que ouvir um não, tem que ser governado por outro, ter outros tomando decisões por você. Nós queremos ter dinheiro para comprar a quantidade de brinquedo e videogame que a gente quiser. Então a gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro. É difícil resistir à tentação nessa idade, de ficar brincando em vez de fazer as tarefas da escola. Também nós queremos crescer e ficar livre dos valentões e do bullying. Vai ser muito mais fácil a vida se a gente sair da escola e não tiver mais aquelas pessoas para brigar com a gente, pegar no pé, fazer bullying.
Então nós chegamos à adolescência. Aí a gente descobre que nem a gente se aguenta, não é? Principalmente as moças. Nem a gente se aguenta, quanto mais os pais, quanto mais as pessoas próximas. A relação com os pais, nessa idade, muitas vezes piora. E nós queremos nos ver livres do opressor, da opressão, da casa, do pai, da mãe, né? Aí as mudanças físicas e hormonais dessa idade nos deixam a mil. E nós não vemos a hora de ir para a faculdade e seguir carreira na vida e seguir o seu próprio rumo. Porque assim vai ser mais fácil, não é? Não vou estar livre dessas tentações da adolescência. E quando nós somos jovens, chegamos à faculdade e descobrimos que as tentações são outras. Seduções das festas, namoros ímpios. O curso não é tão interessante como você esperava, não te satisfaz tanto. Quando nós estamos sem namorar, a gente pensa assim: estou deprimido, sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Achamos que somos feios, bregas. Seria mais fácil aguentar a pressão se estivéssemos namorando, né? Faculdade seria mais fácil, tudo seria mais fácil. Relacionamento com os amigos seria mais fácil, porque eles não iam te zoar mais, porque você é solteiro. Tinha um amigo que ele me chamava de cavaleiro solitário. Cavaleiro solitário. Ei, cavaleiro solitário. Reverendo Márcio. O seminarista Renato conhece bem ele lá. Depois ele pode falar isso para ele. Então nós conseguimos um namoro. Aí descobrimos que o ciúme, o sentimento de posse é maior do que nós. Sentimos na pele como é difícil manter o namoro puro. Seria mais fácil se tivéssemos dinheiro para casar logo, né? Resolver essa situação, não teríamos mais essa tentação. Quando nós estamos sem emprego, é difícil depender dos pais e levar essa vida dura. Se estivermos com trabalho e salário, as dificuldades passariam. Seria muito mais fácil minha vida. Olha, se eu tivesse dinheiro, trabalho. Mas nós encontramos um trabalho e descobrimos que o trabalho dos sonhos é chato. E você não vê a hora de ir embora desse trabalho. O salário parecia bom no início, mas agora, com tantas contas para pagar, não dá para comprar uma pizza para a namorada. Aí nós queremos outro emprego para poder ter condição de nos casar. Ficar livre das tentações do namoro, dos problemas econômicos. Aí quando casados, nós percebemos que o ciúme continua lá, né? Não resolveu o problema. Mesmo estar em casa quase 24 horas por dia, não resolve o problema. Por que agora ele não é tão romântico quando era lá no namoro, né? Por que não traz mais flor? Por que não fala mais que me ama? E por que ela não se arruma mais para mim, como se arrumava antes? Por que só na hora que vai na igreja que está arrumada? É difícil tirar o lixo. Se lembrar de tirar o lixo, lá vem bronca, né? É difícil acertar o vaso sanitário e vem bronca. É difícil acertar o sal na comida, vem bronca. A rotina está matando o casamento. Quem sabe se tivéssemos filhos para alegrar a casa, aí tudo se resolveria. Aí a gravidez chega. Aí vem os enjoos, as mudanças de humor. É difícil resistir à tentação da ansiedade. Será que meu filho vai nascer saudável? Será que seremos bons pais? Aí os filhos chegam, finalmente para alegrar a casa, né? Só que não. Aquelas provações acabaram, mas chegaram outras. Agora você não consegue suportar a noite sem dormir. E passar o dia de mau humor, brigando com todo mundo porque não dormiu à noite. O bebê depende de tudo. Você não consegue fazer nada. Os gastos com fraldas, roupas, remédios esvaziam sua conta bancária. Você não vê a hora dos filhos desfraldarem. Quando desfraldar, finalmente vai sobrar dinheiro. Aí eles entram na escola. E a próxima fase não vai ser tão fácil como você imaginava. Aí os filhos desfraldam, estão na escola, a escola é cara, a escola não entrega o que você esperava, a professora enche os filhos de tarefa, e você tem que gastar tempo agora com as tarefas da escola. Os filhos começam a imitar os colegas da escola, e começam a te xingar em casa, começam a xingar uns aos outros. Aí você fala, bem que me falaram para eu fazer homeschool. Se eu tivesse feito homeschool, já estava tudo resolvido. Aí você coloca no homeschool. Aí você começa a educar em casa. Aí você descobre que o homeschool é tão caro quanto a escola.
Aí você descobre que você tem um monte de coisa para fazer, um monte de tarefa. E os livros clássicos para você ler com o filho vai aumentando, aumentando, e você começa a ficar ansioso. Aí você começa a ver que o seu filho continua xingando e desobedecendo, porque o coração dele é o mesmo, não era a escola, é o coração dele. Então você percebe, irmãos, que cada estágio da nossa vida é uma tentação. Cada estágio da nossa vida. Os filhos saem da escola, se casam, vão embora, e você pensa, finalmente teremos tempo para o relacionamento. Só que o trabalho está exigente, né, pastor? Não consigo ter tempo, chego cansado em casa, já caio na cama, já durmo. O salário continua não dando. O trabalho continua sendo a provação. As provações nunca terminam, nunca se acalmam. Se a economia está aquecida, a empresa está crescendo, você tem muito trabalho. Se a economia desaquece, a renda diminui, os empregos estão em risco, você fica preocupado. E agora a tentação é confiar em Deus. Aí você se aposenta. Se eu me aposentasse, né? Aí eu vou ter tempo, vou viajar. Aí você descobre que a aposentadoria não dá para fazer isso. Aí você pensou assim, olha, eu não tenho tempo hoje para servir o Senhor, mas o dia que eu me aposentar eu vou ter tempo para servir o Senhor. E você se dá conta de que agora você não tem mais saúde para servir o Senhor. Você está cansado, as pilhas de remédios aumentam na sua casa. Irmãos, vamos ser sinceros. Cada dia da nossa vida é uma provação após outra. Desde a nossa casa na infância, até uma casa de repouso, a nossa vida é cheia de provações, não importa se a gente mudar a nossa situação. Então, pare de pensar que as provações vão passar se você mudar a sua situação. Enquanto o seu coração não mudar, você vai trocar uma tentação por outra. O problema é causado não pelas circunstâncias externas, mas pela circunstância interna do seu coração. É o que Tiago vai dizer mais adiante. É por isso que a gente é tentado. Pelo nosso coração, pela nossa cobiça, pela nossa falta de fé no Senhor. Então é o coração que precisa mudar, não as circunstâncias. E você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ter a perspectiva divina das circunstâncias e das provações. Então pare de pensar que as suas circunstâncias definem você. Tiago quer que você e eu entendamos que as circunstâncias não nos definem. Então pare de olhar para a sua conta bancária cheia e achar que você é grande coisa. E pare de olhar para a sua despensa vazia e achar que você é um fracasso por causa disso. A nossa identidade e status está unicamente em Cristo. Em Cristo entendemos que as circunstâncias materiais, elas são passageiras, quer seja de riqueza ou de pobreza, mas as riquezas espirituais que Cristo nos deu por graça, elas são eternas. E em Cristo nós fomos exaltados e glorificados como filhos e filhas de Deus. E não, irmã, que Cristo não venceu as tentações no deserto, mudando as suas circunstâncias lá. Cristo venceu as tentações fazendo uso da palavra de Deus, a Bíblia. Foi assim que ele venceu as tentações. Cristo venceu as tentações confiando, descansando na identidade que ele tinha através da palavra do Pai para ele. Foi ali que ele encontrou vitória contra a tentação. E é assim que você em Cristo deve vencer também as suas tentações, independentemente da idade, da circunstância em que você estiver. Fiquemos de pé, irmãos. Nós vamos nesse momento cantar um cântico que nos lembra dessa verdade.